Eu vou ler uma vez, depois os santos desta igreja repetem comigo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Toda a igreja. Aleluia. Pode tomar o seu assento em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sou grato a Deus por esta noite estar aqui, por essa oportunidade de partilhar a palavra de Deus com a nossa igreja. Peço aos irmãos que continuem orando em espírito para que Deus manifeste a sua vontade através da sua palavra. Amém? Hoje é o segundo domingo do mês de agosto. Comemora-se o Dia dos Pais. Dia de muita felicidade para alguns, dia de saudade para tantos outros. E os anos se seguem. E por isso, eu quero começar contando a história de um pai aflito. Um homem que foi pai por 4 vezes. Mas só uma vez doeu demais. Eu estou falando de Abraão. O primeiro nome de Abraão foi Abrão, que significa pai exaltado. Mas Abrão, um pai exaltado, teve um encontro com Deus. E quando ele teve um encontro com Deus, Deus disse para ele: olha só, Abraão, eu tenho uma promessa para fazer sobre você. Saia para fora da sua tenda e agora comece a contemplar o céu nesta noite. E Abraão começa a olhar o céu e Deus faz uma pergunta: Abraão, você consegue contar a quantidade de estrelas que tem no céu? Ele diz: não, eu não posso, Senhor, são muitas as estrelas. E ele diz: então assim será a sua descendência, tão incontável quanto as estrelas do céu. E Deus muda o nome de Abrão para Abraão, que não é mais somente um pai exaltado, mas ele se torna o pai de todas as nações, o nosso pai na fé, o pai Abraão. E Deus faz uma promessa a ele, então, que da sua descendência, ele daria a salvação a toda a humanidade. E olha que coisa interessante, os anos passam, a promessa não se cumpre, ele se precipita e se torna pai pela 3ª vez. Pai de quem? Pai de Ismael. Pensava ele que estava fazendo a vontade de Deus, mas Deus não estava nesse negócio. Não era essa a promessa que Deus havia feito para ele. E então ele se volta a Deus, Deus o visita e fala com ele, fala com Sara, e Sara ri dentro da tenda. Então o anjo diz para ela: porque você riu, o nome do seu filho será Sorriso. E então, alguns meses depois, nasce Isaque, o filho da promessa, e Sara sorriu pela primeira vez. Abraão tinha 100 anos de idade. Olha que coisa, um homem velho, já achou que não ia acontecer mais nada, mas a promessa se cumpriu. Ele se tornou pai pela 4ª vez. Imagina a alegria desse homem, recebendo o filho que Deus havia prometido. Esse menino cresce, se torna um moço. E um dia Deus chega, bate na porta de Abraão e fala: Abraão, sabe o filho que eu te dei? Sim, Senhor. Você gosta dele, Abraão? Não, esse menino é tudo para mim, Senhor. Então, me devolve. Eu quero ele de volta. Traz ele para mim de volta. Como, Senhor? Pega ele, sobe no monte e oferece ele em sacrifício a mim. Então Abraão está subindo o monte, coração apertado, certamente desesperado. Enquanto ele sobe, seu filho moço olha para ele e fala: pai, eu estou um pouco confuso, porque eu estou vendo aqui que o Senhor falou que nós vamos subir para sacrificar. Eu tenho aqui o fogo, eu tenho aqui a lenha, mas cadê o sacrifício? Cadê o cordeiro que nós vamos imolar para sacrificar a Deus? Abraão olha nos olhos de Isaque
Ele podia dizer para Isaac: o sacrifício é você, rapaz. Mas ele confiava em Deus e disse: Deus proverá. Deus proverá para si um cordeiro. E olha que coisa, irmãos. Naquele dia, enquanto Abraão estava com o cutelo em suas mãos, prestes a imolar o próprio filho, ele olha na relva um cordeiro preso pelo chifre. E o Senhor fala: para, Abraão, pode parar. Eu sei que você me ama. Sacrifica aquele cordeiro ali. Então ele sacrifica aquele outro cordeiro e poupa a vida de Isaac. Irmãos, mas não era aquele cordeiro ali que Deus havia de dar quando Abraão disse: Deus proverá. Demorou 2000 anos para o cordeiro de Deus nascer. 2000 anos depois, estava João Batista batizando às margens do rio Jordão. E em dado momento, João Batista levanta a sua cabeça, e quando ele olha vindo ao longe, ele vê, seu coração se aquece, a sua voz se exalta e ele exclama: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Era Jesus Cristo vindo de encontro a João Batista, e ele disse a Jesus: eu não sou digno sequer de desatar a correia das suas sandálias, mas ele me disse: seja batizado. E Jesus é batizado naquele momento, e vem uma voz do céu, o próprio Deus dizendo: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. O Deus proverá de Abraão estava se cumprindo naquele dia. Sabe por quê? Abraão é o pai que não foi até o fim. Mas eu quero falar para você hoje a respeito de um pai que fez tudo, absolutamente tudo, pelos seus filhos, para que nós estivéssemos aqui. Jesus começa o seu ministério, e um homem o encontra. Quem era esse homem? Nicodemos. E Nicodemos encontra Jesus na calada da noite e fala: Rabi, eu sei que você é um mestre vindo de Deus, porque as coisas que você faz, mas ninguém pode fazer. Eu sei que Deus é com você. Quem sabe Nicodemos pensou: nossa, depois de uma introdução dessa, Jesus vai me dar uma moral, né? A resposta de Jesus é enfática. Eu vou te falar uma verdade, Nicodemos. Quem não nascer de novo não pode ver o reino dos céus. E a partir dali, ele começa a pregar para aquele homem. E no ápice da mensagem, ele faz uma declamação e diz: Nicodemos, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este possivelmente é o versículo mais conhecido das Sagradas Escrituras. Este é o versículo que as crianças decoram na escola bíblica dominical. Possivelmente você também o sabe de cor. Possivelmente você já viu alguma plaquinha em algum lugar escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o texto desse versículo nos traz verdades que aquecem nossos corações, porque elas expressam de forma maximizada o amor de Deus para com a sua igreja, para com os seus filhos, para com a humanidade. Eu gostaria que você se detesse um pouco comigo nesse versículo, porque esse versículo, ele condensa todas as verdades do Evangelho em uma única frase, porque ele começa falando de Deus. Você já parou para pensar quem é Deus? Você já parou para pensar que pessoa, que ser é Deus?
Eu gostaria que eu tivesse tempo e capacidade para explicar a cada um de vocês quem é Deus, mas eu não consigo. Deus é absurdo, Deus é insondável, Deus é insofismável, Deus é inefável. Não há palavras que possam expressar a grandeza do Deus que nós servimos. E o versículo começa dizendo: por que Deus? Eu sei que eu não posso explicar. Eu sei que as minhas palavras jamais seriam suficientes para expressar quem é Deus, mas eu gostaria de dar pelo menos alguns atributos desse Deus para que você pudesse entender. Lembra que eu falei de Abraão, que ele olhou as estrelas do céu e não pôde contar? Sabe por que ele não pôde contar? A ciência moderna, ela nos revela que existem mais estrelas no céu, presta atenção, do que grãos de areia no mar. Quem já foi aqui e pegou uma praia e já viu o tanto de areia que tem lá? Meu irmão, tem mais estrela no céu do que areia no mar. Para você ter uma ideia, o tamanho do nosso universo, ele é tão grande, ele é tão grande, ele é tão incompreensível, que até agora, mediram 90 bilhões de anos-luz. É o tamanho do diâmetro do nosso universo que foi medido até agora. O que eu estou querendo dizer com isso? Que se você pegar uma nave espacial que seja capaz de viajar na velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, e ela começar a viajar agora, para dar a volta no universo, são 90 bilhões de anos. Meus irmãos, é muita coisa. Só a nossa galáxia, a Via Láctea, tem de 200 a 400 bilhões de estrelas. É muita coisa. E foi Ele quem criou todas elas. Cada uma delas é criação do nosso Deus. Não existe um palmo desse universo que Ele não conheça. Não há um centímetro cúbico no universo que Ele não possa dizer: pertence a mim, porque Ele é o Criador de todas as coisas. Este é o tamanho do Deus que nos amou, o Criador de todas as coisas. É por isso que João no capítulo 1 diz, e no verso 3, que tudo que existe foi criado por Ele, e nada do que existe possa existir sem Ele. Esse é o tamanho do nosso Deus. Para você entender mais um pouquinho a respeito de Deus, a Bíblia diz no Gênesis, no capítulo 1, que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus movia sobre a face das águas. Muitas pessoas pensam que a Terra, como é um planeta para nós, em perspectiva, ele é grande, parece que o Espírito era um moribundo, assim, voando na superfície da Terra. Não, a imagética que Moisés quis passar aqui no texto, é de uma ave muito grande, chocando um ovo. Isso era como Deus envolveu a terra, porque Ele é Espírito, Ele não está sujeito à matéria, Ele está além da matéria. Este é o nosso Deus, e a Bíblia ainda nos diz que o nosso Deus é onisciente. O salmista no 139 começa dizendo: Senhor, ainda antes que a palavra chegasse na ponta da minha língua, o Senhor já sabe o que é que eu vou falar. No Salmos de 33, do 13 ao 15, você vai ver o salmista dizendo que Deus conhece todas as coisas, nada escapam aos olhos de Deus. Este é o ser que te amou, o ser que conhece todas as coisas, o ser onipotente, onde todo o poder
poder está em suas mãos, Ele é poderoso no céu, na terra, embaixo da terra, não há quem possa escapar das mãos de Deus. Este é o Deus que te amou, é um Deus que está em todas as partes, em todos os lugares. O salmista diz: se eu fizer a minha cama no céu, é a tua habitação. Na profundeza eu também não consigo me esconder do Senhor, porque Deus amou o mundo. É este o ser, é esta a pessoa que amou o mundo. Este é o Deus que te amou. Eu fico olhando, irmãos, pessoas mendigando amor, buscando paixões que jamais podem satisfazer os seus anseios. É porque não sabem que a pessoa mais importante que existe já te ama. Ele já te ama. Você não precisa mais buscar esse amor vazio e não correspondido. O ser mais importante do universo te ama. Ele ama você, Ele ama a sua alma. Ele é interessado na sua vida. Por mais que você olhe no espelho e se ache insignificante, por mais que você olhe no espelho e se ache sujo, Ele te ama. Você é alvo do amor da pessoa mais poderosa do universo. Tem gente aqui dentro que, se o youtuber famoso amasse ele, nossa, estaria radiante. Tem gente aqui, se o político de estimação amasse ele, nossa, ele estaria radiante. Mas às vezes você ouve: Deus te ama, e isso não te toca. É porque você não compreendeu quem Ele é. Ele é o Criador de todas as coisas. Foi Ele que, enquanto você estava no ventre da sua mãe, informe, Ele já te conhecia. Foi Ele que traçou a tua história e deu todos os livramentos possíveis para que você chegasse até aqui, nesta noite, e ouvisse da boca do pregador: Deus te ama. Aleluia! Aleluia! É por isso que Isaías fala no capítulo 40, o verso 26: ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial e a todas chama pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força, que nenhuma delas deixa de comparecer. Lembra que eu te disse que nessa galáxia, só na nossa galáxia aqui, tem mais de 400 bilhões de estrelas? Cada uma tem um nome, foi Ele que deu. E quando Ele chama, nenhuma resiste ao seu chamado. Essa pessoa te ama. Eu podia parar por aqui, mas eu vou continuar. O versículo ele começa dizendo: porque Deus amou. Amar é o maior sentimento que existe. Não existe um sentimento maior do que o amor. E eu vou dizer uma coisa para você. Qual será a extensão do amor de Deus? Porque eu acabei de dizer aqui, Ele é a maior pessoa que existe. Ele é incomparável, insondável, inexplicável. Eu falei algumas coisas que nós conhecemos a respeito dele, mas eu acho que eu não arranhei nem a casquinha. E eu estou dizendo, qual será o tamanho do amor desse Deus? O versículo nos diz que Deus amou o mundo. A palavra para mundo nesse versículo é cosmos, que significa todo o mundo. Deus amou todo o mundo. Vamos fazer uma comparação aqui? Eu vou comparar e você vai entender o tamanho do amor de Deus, que eu acho que você não entendeu ainda. Você é alvo desse amor. Imagina o pastor Oséias. Provavelmente ele morreria pela Silvana, né? Aqui, ó, ele falou que sim. Ele morreria pela Silvana. Ele morreria pelo Gabriel.
ele morreria pelo João Miguel. Mas será que ele morreria por mim? Já ficou complicado, né? Eu sou amigo dele, mas por que ele daria a vida dele em troca da minha? O amor do pastor tem limite. O amor do pastor tem uma extensão. Com todo respeito, não é muito longa, não. Aqui, ó, chegou em mim aqui. Não, mas peraí, né? Por que eu vou morrer pelo Denilson? Vou deixar a Silvana e o Gabriel e o João Miguel tudo órfão aqui? Não, aí não dá. Primeira coisa que ele vai pensar, não é? Meu irmão, em Romanos capítulo 5, o verso 7 e 8 diz assim, ó: porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Pode até ser que Oséias morresse por mim, pode até ser. Mas Deus, Ele prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Este é o tamanho do amor de Deus. Ele abrange a tudo e a todos, a todas as pessoas, de todas as eras, de todas as tribos, de todas as raças, de todas as etnias, de todas as cores, de todos os credos. Não importa se você é um ser humano, é alvo do amor de Deus. Ele nos ama a todos igualmente. Ele ama o mundo inteiro. O amor dele se estende por todo o globo terrestre. Ninguém pode escapar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Eu não pude escapar. As cordas do amor de Deus me atraíram para Ele. Logo eu, que mereci o inferno. Logo eu, que não tinha nada de interessante para que Deus olhasse e falasse: ah, rapaz, o Denilson, não tem. Olhe para você agora. Encontre em você algo que você possa dizer: ah, por isso Deus se interessaria. Você não vai achar, você não vai encontrar, mas Ele te amou. Ele ama em Roma e ama em Macatuba. Ele ama em Budapeste e ama em São Paulo. Ele ama nos 5 continentes dessa terra. Ele ama o rico, Ele ama o pobre. Ele ama o culto e ama o ignorante. Ele ama a todos. Ele todos nos ama. Esse é o amor com que Ele nos amou, sem distinção, a todos os seres humanos dessa terra. Ele declarou: eu te amo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas agora eu quero que você entenda que o fato de Deus ter amado todo mundo não dá uma dimensão da profundidade do amor de Deus. Eu gostaria, irmãos, de ter uma unidade de medida para dizer: olha, Deus ama tanto assim. Deus ama X. Deus ama Y. Ou Deus ama X mais Y, igual ao amor de Deus. Mas eu não consigo. Mas eu não sou o único. Porque João, o evangelista, ele também tenta achar uma palavra para dizer a profundidade do amor de Deus. Eu não estava lá, ao lado da pena do escritor, mas eu quero que vocês me permitam imaginar um pouco, que de repente, ele tenta encontrar uma palavra, e a hora que ele vai tentar escrever, e ele pensa: não é suficiente. Então ele tenta outra, e a hora que ele vai escrever, e ele pensa: não expressa o amor de Deus. Como que eu coloco aqui? Deus amou o mundo de tal maneira, porque é um amor inexplicável, porque é um amor inentendível, porque é um amor que não pode ser mensurado. Não existe uma unidade de medida para o amor de Deus. Sabe por quê? Porque Ele amou o perdido, porque Ele amou o degenerado, Ele amou a pessoa vil, Ele amou o pecador irreconciliável, Ele amou a pessoa mais abjeta, que simplesmente não merece nem a menor empatia. Ele amou o criminoso, Ele amou a prostituta,
Ele amou o estuprador também. Parece estranho isso, não é? Mas ele também é alvo do amor de Deus. Deus tem um amor tão profundo que nós jamais poderíamos compreender. E graças a Deus por isso, porque eu estou incluso e você está incluso no amor, na profundidade do amor de Deus. Crente, escuta aqui. Certa igreja começa o culto e entra um homem que nunca tinha congregado ali. E ele vem e senta na primeira fileira. E quando ele senta na primeira fileira, ele senta ao lado de um homem que era o juiz da cidade. E quando o juiz olha para o lado e vê a pessoa que está ali, é alguém que o juiz, há muitos anos atrás, havia sentenciado à prisão. E o homem estava ali, liberto, crente. E o pastor sentado no púlpito ficou maravilhado. Falou, que coisa linda. Olha o que Deus está fazendo. Olha só que coisa linda. E o pastor não via a hora de acabar o culto. Aí o culto acabou, o pastor foi lá, deu um abraço naquele irmão. E saiu correndo para falar com o juiz, que era amigo dele. Chegou, o juiz estava chorando em lágrimas. E o pastor falou para ele, eu sei porque você está chorando. O senhor sabe, pastor? Sei. Porque olha o tamanho da obra que Deus fez. Olha o tamanho do pecador que Deus salvou. E o juiz olhou para ele e falou, é verdade. Só que eu estou falando de mim, pastor. Porque eu sempre fui certinho. Eu sempre fui bom filho. Fui bom aluno na escola. Fui bom marido. Eu fui um homem bom na faculdade, eu tive destaque. Eu passei no concurso, eu virei juiz. Eu podia achar que eu era alguma coisa. Mas ele me fez entender que eu não sou nada. Ele me fez entender que eu sou dependente da graça dele, tal e qual aquele homem que eu sentenciei. Porque Deus encerrou a todos, não tem bom aqui dentro dessa igreja. Deus encerrou a todos debaixo do pecado, para com todos fazer a manifestação do seu amor. Esta é a profundidade do amor de Deus. Às vezes você está dentro desta casa e tem gente aqui que você fala, eu não gosto tanto desse fulano não, mas Deus ama ele. Eu não vou com a cara dela não, mas Deus ama ela. Se eu pudesse eu nem sentava perto. Mas Deus está pertinho desta pessoa, porque a profundidade do amor de Deus não se pode medir. Deus amou o mundo de tal maneira, de uma maneira inexplicável. Ele amou a todos, e amou a todos incondicionalmente. Todo respeito, irmã Silvana. Osés te ama, porque você ama ele. Se você não amasse ele, vocês não tinham nem casado. Acabou, não tem amor mais. Está entendendo? Vocês estão me entendendo, irmãos? O amor humano é condicional, mas o amor de Deus não. A gente ainda era pecador, Zé, perdidinho no mundo. Ele nos amou. Ele nos amou. Apesar da nossa condição, apesar de sermos quem somos. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Não permita que pessoas usadas por Satanás te digam que Deus não te ama. Ele te ama sim. Ele te ama de uma forma tão particular. Ele tem um desejo tão grande de se relacionar com você. Às vezes é você quem não acredita no que eu estou falando aqui. Acha que eu estou falando coisa que não é verdade. Mas eu desafio você que está em dúvida essa noite. Os olhos, fale com Deus. Pergunte: Senhor, tu me amas? E Ele vai mostrar para você a extensão e a profundidade de seu amor. Porque Ele, olha só, eu amo,
Você ama, Deus não ama. Ele é o amor. Ele é o próprio amor. Ele é a própria expressão do amor. Sabe quando você ama alguém, você fica doidinho para provar que você ama aquela pessoa, não é? Não é isso? Eu sei de um casal aqui, hoje eu estou pegando no pé, hein? Que o namorado andava quilômetros para deixar uma florzinha no portão da casa da namorada como prova de amor. É incrível isso, não é? É incrível isso, não é? Olha, para provar o amor, a gente faz muita coisa, a gente muda de vida, a gente muda de localidade, a gente muda de roupa, não é? Ai, não gosto de você ver essa roupa. Não visto mais, jogo fora, acabou. Por quê? Porque eu amo. E eu estou até agora dizendo para você que a pessoa mais importante do universo te ama. Eu estou até agora dizendo isso. E aí você pode olhar para mim e falar assim: e qual é a prova disso? Será que você pode me provar? Eu posso te provar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Jesus, irmãos, sendo Deus, Ele não tomou por usurpação o ser igual a Deus, mas antes de tudo, Ele despiu-se da sua glória e diminuiu-se até tomar a forma humana. E como humano, Ele não se ensoberbeceu, mas Ele foi servo de todos e servindo. Houve um dia que chegou um homem até Ele e beijou a sua face. Quando aquele homem beija a sua face, ele faz um X assim em Jesus, ó, apontando para um exército. Esse é o criminoso, o Filho unigênito do Pai. O unigênito é único. A palavra unigênito aqui no texto também significa único da mesma essência. Seu único filho foi reputado como bandido, sem ser bandido. Vestiram ele com uma coroa de espinhos, cravaram em sua cabeça, cuspiram na sua face, açoitaram seu corpo até o sangue jorrar no chão, arrancaram toda a sua roupa, envergonharam ele nas ruas de Jerusalém. E quando ele estava bem humilhado, batiam com a cana na sua cabeça e perguntavam: e aí? Você não é o Filho de Deus? Adivinha quem te bateu? E já cansado, sobrecarregado, com o rosto desfigurado, deitam ele no madeiro, pregam seus pés, pregam suas mãos, e lá no Gólgota, a cruz do meio era dele. E ali ele começa a agonizar por horas, levantado. E as pessoas passavam e olhavam, e quando viam que era Jesus, saíam batendo no peito, de tão angustiante que era aquela cena. E ele tentava respirar, e tinha dificuldade. E quando teve sede, pegaram uma bucha com vinagre e enfiaram em sua boca. E quando o relógio já batia 3 da tarde, e todo mundo queria ir embora, diante daquele show de horrores, um soldado, para se certificar que ele realmente estava morto, transpassa uma lança em todo o seu corpo e puxa. E a Bíblia diz que naquele momento jorra sangue e água, certamente dos seus pulmões. No seu último suspiro, ele diz: Pai, eu entrego a Ti o meu espírito.
Não impute a eles esse pecado. E ele diz então, telestai, está consumado. Eu quero perguntar para você, que outra prova de amor Deus precisa te dar? Porque maior que essa eu não conheço. Ele falou para Abraão, ei Abraão, pode parar. Eu vou prover o cordeiro. E o cordeiro era o seu filho. O homem que pisou nessa terra e não teve um contato sequer com o pecado. Marchou até o Gólgota. Morreu naquela cruz para salvar a sua alma. Agora você entende a profundidade do amor de Deus? É esse o amor com que Ele te ama. Não interessa o que você fez. Não importa quem você é. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. O diabo mente quando diz que você perdeu a salvação. O diabo mente quando diz que para você não tem jeito. Tem, sim, aquele sangue, aleluia, aquela cruz, sabe a cruz do meio? A cruz do meio, quem devia estar lá era eu, quem devia estar lá era você. Mas a Bíblia diz que naquele momento em que ele foi pregado, havia uma cédula. Sabe o que é uma cédula, Simval? É uma sentença, é uma declaração de dívida. E ela foi rasgada naquele momento, dizendo: está quitado, a sua alma está salva. Agora eu quero dizer para você que Deus prova o seu amor para conosco quando Cristo na cruz morre, aleluia, pelo meu e pelo seu pecado. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. E esse amor ele tem consequência. Qual que é a consequência do amor de Deus? Duas consequências e aí eu encerro. Para que todo aquele que nele crê não pereça. Essa é a primeira consequência, não perecer. Deixa eu falar uma coisa para você aqui. A Bíblia fala de um homem que ele estava andando num campo. E quando ele está andando, ele olha que tem um tesouro ali naquele campo. Ele falou: rapaz, o que tem aqui é muito precioso. E a Bíblia diz que ele ficou quietinho. Correu para a casa dele, pegou tudo que ele tinha, vendeu, Silvana. Correu lá e comprou o campo. Por quê? Porque tinha um tesouro ali, né? Olha que coisa interessante. Qualquer um dos que estão aqui essa noite, incluindo eu, quando encontra uma coisa que vale a pena, até a casa vende o carro para pegar esse negócio. É ou não é? Você quer ver? Tem gente, a jovaiada não vai lembrar, mas a turma da minha idade aqui vai lembrar. Tinha gente que vendia a casa para aplicar no Estrela. Não é? No agiota que tinha aí. Aplicava, dava 12%, nunca vi um negócio desse, 12% ao mês. O cara ia lá e falou: vou vender minha casa. Vendia a casa por 300 mil, aplicava no agiota, 12% de 300 mil, rapaz, é muito dinheiro. Eu sou meio ruim de cálculo, mas dá o quê? Uns 36 conto? É dinheiro, hein? É muito dinheiro, todo mês a pessoa vendia, não é? E tem gente que pensa que salvação é a mesma coisa, que ele tem que pagar o preço. Que ele tem que se sacrificar, que ele tem que fazer alguma coisa. Crente, presta atenção, você não tem que fazer nada. Nada. Como assim? Não tem que fazer nada? Não tem que fazer nada. Não tem que fazer nada. Todo aquele que nele, é só o que você precisa fazer: olhar para o sacrifício da cruz e crer que aquilo ali foi para salvar a sua alma. É por isso que tem muita gente que não vai atrás de Jesus, porque acha que é, mas não, é isso mesmo. Não, mas o que eu fiz, eu tenho que pagar. Está pago. A cédula está riscada, está rasgada.
Se você aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador da sua alma e segui-lo, você vai sair desse caminho largo que está te levando para o inferno e para a perdição, para nunca mais perecer. Deus te livra de perecer. Esta é a primeira consequência. Quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passam, tudo se faz novo. Passa a viver em novidade de vida. Basta você crer que o Espírito Santo entra no teu coração e te faz nascer de novo. Era isso que Nicodemos não estava entendendo. Jesus mastigou para ele assim, ó. E eu estou mastigando para você aqui hoje, para que você creia que você é alvo do maior amor, do mais profundo amor. E se você crer, você não perecerá. Mas só perecer não é suficiente. Só perecer não é suficiente. Olha só, irmãos, eu vou falar uma coisa para você. Vamos imaginar que alguém chegasse em você e falasse assim: ô fulano, você vai para o inferno. Ô louco, rapaz, eu vou para o inferno. Você vai para o inferno. Ah, mas não tem como fazer alguma coisa? Espera aí. Opa, Deus achou uma solução aqui. Ele deu o filho dele, agora você não vai para o inferno mais. Você vai viver uma vida boa aqui na terra, né? Morreu, acabou. Você já ia ficar satisfeito demais? Escapou do inferno. Ia ficar satisfeito ou não ia? Mas a consequência do amor de Deus é muito maior do que isso. Porque aquele que crer não perece, mas ele herda a vida eterna. Essa é a segunda consequência. Quando você nasce de novo, quando você abre o seu coração para o amor de Deus, Ele pega você para Ele. Ele te tira do lamaçal do pecado e te faz assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Não porque você é bom, mas é porque o sacrifício de Cristo é perfeito. Aí então Ele oferece a você uma vida eterna. Tem gente que pensa assim: ué, vida eterna é viver para sempre? Não. Quem vai para o inferno vai viver para sempre também? Ou não vai não? Isso é vida infinita. Vida eterna é uma vida na eternidade. Quem habita a eternidade é o eterno Deus. Aleluia. Que isso? O que Ele te oferece é uma vida com Ele. O que Ele te oferece é que você se aproxime dEle. Isso pode começar hoje. Isso pode começar aqui e agora. Vida eterna não é no futuro, vida eterna é agora. Esta é a consequência daquele que aceita o amor de Deus em sua vida. É ficar perto de Deus. E haverá um dia em que os céus vão se abrir. E todo aquele que nele creu e não pereceu, vai de encontro com Jesus nas nuvens. Nesse dia, eu quero estar lá. Você quer estar lá? Eu quero, hein? Eu vivo por isso. Nada é mais importante do que essa data. Essa esperança bendita. E não me custou nenhum centavo. Ele pagou tudinho. Tintim por tintim. E eu quero ouvir naquele dia: vinde a mim, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que está preparado para vós desde a fundação do mundo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por que Deus fez isso? Eu não sei. Ele fez por amor. Esse amor é inexplicável. Diante de você está hoje a bênção
a maldição. O amor e a rejeição. Você escolhe. Amém? Deus te abençoe.